Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é junho de 2013, a nova república e a crítica de Reinaldo Azevedo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o jornalista Reinaldo Azevedo, no seu programa É da Coisa, que todo mundo sabe que eu assisto, eu gosto do programa dele, fez um comentário sobre junho de 2013. Eu acho o Reinaldo Azevedo, nesse comentário, ele sintetizou um ponto que eu quero debater há muito tempo sobre junho de 2013, e acaba aqui no meu vídeo do canal, coloca aí na tela, Max, por favor, e depois na entrevista que eu dei para o Brasil 247 sobre o tema, eu não consegui debater isso, que é como os defensores da nova república, seja na sua ala social-liberal de esquerda, PT, seja na sua ala social-liberal de direita, PSDB, odeiam junho de 2013 porque ele marca a crise da nova república e querem reconstruir essa nova república. Presta atenção no vídeo que a gente vai acompanhar esse raciocínio, essa argumentação. Deixa eu abrir aqui, colocar em tela alta. Porque eu escrevi muito a respeito há 10 anos. E, para não variar, Valeu Bene, na contramão de algumas coisas. Hoje, faz 10 anos que se fez a primeira manifestação em São Paulo pela redução da passagem de ônibus, aquilo que depois se disse não é só pelos 20 centavos e nunca ninguém soube direito por que razão era. Foi a primeira manifestação, ainda pequena, depois elas foram num crescendo, o Brasil entrou em ebulição, virou um movimento contra as instituições. Veja, já começa com a caricatura grosseira, que inclusive nem é tanto a perspectiva do Reinaldo Azevedo da nova fase, né? O Reinaldo Azevedo da Veja, de direita, reacionário, adorava essas caricaturas, recomendava o Olavo de Carvalho, recomendava os filósofos reaça burra aí. Mas veja, até hoje ninguém sabe direito, isso é mentira. Isso é mentira. Várias pesquisas sociológicas mostram que um dos principais detonadores, motivadores para as pessoas irem à rua em junho de 2013 foi o custo de vida e como, mesmo tendo uma sensação de ascensão social, ou seja, as pessoas faziam universidade, arrumavam emprego, faziam curso técnico, conseguiam emprego na sua área, mas acabava que o custo do aluguel estava subindo muito acima do que era, por exemplo, os ganhos de renda, o custo de plano de saúde, o custo de escola privada, o custo de ter um automóvel, a precariedade do transporte público, o custo, por exemplo, de coisas básicas como o transporte aéreo no Brasil. Então, quando acontece junho de 2013, você tem, por exemplo, 1/3 das famílias brasileiras endividadas e você tem um crescimento muito acima da inflação, por exemplo, nos aluguéis no Rio e em São Paulo. Especulação imobiliária comendo no centro por causa de Copa, Olimpíadas, mega eventos, o próprio impacto do Minha Casa Minha Vida. Então, o custo de vida estava aumentando muito. Tanto é assim que o próprio PT captou essa tendência, viu, gente? Esse ponto é impressionante como se pratica o apagamento da memória. Quem aqui lembra, ou se não lembra, pesquisa no YouTube, na internet, qual foi o mote da campanha de Fernando Haddad? A Prefeitura de São Paulo em 2002, gente, qual foi o mote da campanha? A sua vida melhorou da porta para dentro de casa. Agora precisa melhorar da porta para fora. Ou seja, era o próprio PT captando essa tendência, reconhecendo que não, beleza, você arrumou emprego, você está comendo melhor, você comprou um eletrodoméstico, você comprou uma motozinha, você botou uma cerâmica na sua casa, você comprou um computador para sua filha, para o seu filho e tal, mas a saúde não melhorou no mesmo ritmo do que a sua renda, a educação não melhorou no mesmo ritmo, o transporte melhorou no mesmo ritmo, a própria dinâmica de vida da cidade não melhorou no mesmo ritmo. Os marqueteiros do PT, muito eficientes, captaram isso e a campanha do Haddad foi justamente jogando nesse mote. Alguém pode dizer assim, Jones, nada a ver, porque a prefeitura, o município em si tem a função de
dessa resposta mais imediata de políticas públicas. Sim, é verdade. Só que a ênfase no discurso, a palavra de ordem, todo o conjunto da propaganda foi pegando essa percepção de que, porra, a minha vida realmente melhorou. Agora, eu tô sentindo problemas mais graves, que vão para além do que eu posso resolver com minha renda individual. Tanto foi assim que também, em 2014, a propaganda de Dilma, do Muda Mais, era centrado na ideia de que, você conseguiu emprego, você conseguiu direitos, teve acesso à universidade, você está comendo melhor, só que agora é o momento da revolução, da transformação dos serviços públicos, agora é o momento da saúde, da educação, e aí vai ter os royalties do pré-sal, que vai mudar toda a saúde da educação, você não vai precisar mais pagar plano de saúde privado, escola privada, vão melhorar a educação, melhorar a infraestrutura, melhorar o transporte, vamos fazer metrô. Assim, não acreditem em mim, pegue a propaganda de Dilma em 2014, pegue a propaganda de Haddad, prefeitura em 2012, pegue a propaganda da Marinha em 2010. Desde 2010 estava todo mundo percebendo que o governo Lula fez uma opção de política econômica que deu uma resposta imediata, usando até o marketing do PT, para as condições de vida dentro de casa, só que do ponto de vista dos serviços públicos, do ponto de vista da infraestrutura urbana, do ponto de vista da mercantilização da vida, nada mudou de substancial. Então, era isso que as pessoas cobravam. Tem várias pesquisas que mostram isso. Tem um artigo do Marcos Nobre na Folha de São Paulo, que o Reinaldo Azevedo é colunista, ele deve ter lido. Que o Marcos Nobre, por exemplo, faz um debate, esse negócio que o junho de 2013 começou como um protesto de direita, de extrema direita, que ninguém sabia bem o que queria, isso é falso. É claro que as reivindicações não foram formuladas de maneira clara, explícita, bem delineada, porque não era um movimento organizado, né, gente? Uma coisa é um sindicato fazer uma marcha, escrever uma carta de reivindicação, um movimento social, o MST, o MTST. Junho de 2013 não teve a característica de movimento organizado, então pediu uma sistematicidade de pautas de movimento organizado para uma explosão de massas desorganizadas não faz sentido nenhum sociológico. É a mesma coisa, por exemplo, de você falar que não dá para dizer que os protestos que explodiram no Brasil a partir de 1977 eram contra a ditadura, porque na prática cada um pedia alguma coisa, o que é fato, viu? Era protesto de movimento de mulheres contra a carestia, contra o aumento do custo de vida, era protesto do movimento negro, era protesto de educador pedindo liberdade de crítica, era protesto sindical no ABC Paulista, era protesto dos plantadores de cana dizendo que o salário não aumentava. Aqui em Pernambuco era protesto dos artistas que estavam insatisfeitos com a Embrafilmes. Tinha esse conjunto de protestos para ser conjugado num protesto contra a ditadura, não foi de imediato, não. E aí, claro, entrou um conjunto de organizações que teve legitimidade para dar aquela linha, muito puxado pelo grande guarda-chuva ali, que era o MDB. Mas veja, a ideia de que você tem um conjunto de protestos que explode e que vai agregando pessoas desorganizadas e que inicialmente acaba que esse elemento desorganizado não ganha uma forma organizativa, tanto na forma de agir como num programa de reivindicação, isso é normal, viu? Isso é normal. Aconteceu, inclusive, várias vezes na história. Sabe? Isso é normal. E vale dizer que junho de 2013 não ganhou uma forma organizativa e um programa muito claro, porque ele foi capturado pela extrema-direita e pela mídia hegemônica, pela burguesia. E uma das formas justamente de fazer essa captura foi tirar essa centralidade da reivindicação por desmercantilizar a vida, por melhorar de maneira substancial e qualitativa os serviços públicos e colocar um abstrato contra tudo que está aí. A PEC não sei o quê, e a Polícia Federal, e o custo de importação de videogame, não sei o quê. Então, assim, essa própria forma que ficou eternamente difusa, é resultado, inclusive, da própria conclusão do junho de 2013, capturado pela burguesia. Mas, mesmo assim, repito, em 2014, por exemplo, o Eduardo Campos,
aqui de Pernambuco, que morreu. Antes de morrer, o Eduardo Campos prometia no Brasil inteiro que se ele fosse eleito presidente, ele ia estabelecer o passe livre, ia criar um programa de infraestrutura para reduzir o caos urbano e a precariedade do transporte público nos grandes centros metropolitanos do Brasil. Isso era o quê? Era os marqueteiros dizendo para Eduardo Campos que, ó, bicho, junho de 2013 acabou, mas ainda tem um mal-estar muito grande com a questão do transporte, com a questão da vida urbana, com o cansaço da vida urbana. Dá uma resposta a isso? Aí Eduardo Campos, não, eu se for eleito presidente, vou instituir passe livre em todo o Brasil. Isso é a resposta de 2013, captando o que estava ali. Então, assim, todo marqueteiro sabe disso, todo organizador de campanha que fez campanha, inclusive, antes de junho de 2013 e pós-junho de 2013, sabe disso, tá ligado? Contra as regras do jogo, inicialmente, sim, um movimento pautado pela esquerda, pela extrema esquerda, aquele MPL, Movimento Passe Livre, que lançou ali o tal do socialismo da catraca. Eu vejo muitos amigos meus, eu mesmo já participei até de um documentário. Chamar um movimento Passe Livre de movimento de extrema esquerda é uma ignorância, né? Percebe? É uma ignorância assim, total e absoluta. Era o movimento Passe Livre, um movimento social centrado na questão do transporte, que tem um debate sobre desmercantilizar o transporte e garantir o transporte como um direito, que nada mais é do que uma realidade em vários países de social-democracia europeia. Tá ligado? Várias cidades dessas europeias que vocês admiram, que vocês acham lindos, que a cidade funciona, que a arquitetura é bela, que o trânsito flui, que não tem caos urbano, partem de um princípio de um transporte como um direito universal e de um serviço que tem que ser mercantilizado o mínimo possível. Então, assim, sim, tinha anarquistas no movimento Passe Livre, tinha marxistas, a maioria anarquistas, se não me falha a memória, gente revolucionária e tal, do mesmo jeito que tem revolucionários no MST. E a pauta do MST imediata de desapropriação da terra para a reforma agrária não necessariamente é revolucionária. Do mesmo jeito que tem revolucionários no MTST e a defesa da volta do Minha Casa Minha Vida não é um negócio revolucionário, né? Outra caricatura grosseira e grotesca do Reinaldo Azevedo. A respeito, fazendo digressões a respeito de 2013, mais o que teria acontecido, o ano que mudou o Brasil. Se mudou, mudou para pior. Mudou para pior. De algum modo, em 2013 está a semente de muita coisa ruim que aconteceu no país, inclusive a Lava Jato. Como? Já vou explicar. Eu não gosto e jamais apoiarei movimentos que ataquem as instituições democráticas. Jamais. Infelizmente, em 2013, parte considerável da imprensa tratou com simpatia, especialmente depois de alguns confrontos com a polícia, tratou com simpatia o movimento, que foi um erro brutal. Eu lembro de artigos falando, voglio bene, da estética Black Bloc. Eu não sei o que é estética Black Bloc. Black Bloc, para mim, é criminoso, é bandido, tem que estar na cadeia. E, infelizmente, algumas correntes da esquerda começaram a flertar com esta bobagem. Veja, outra desinformação. Primeiro que não foi confronto com a polícia. Os protestos começaram a crescer tanto em São Paulo como em Recife, em outros lugares, por causa da violência policial. Vamos lembrar que o protesto estava pequeno, tranquilo, suave, e a polícia de Alckmin chega, barbariza, sai batendo em todo mundo, arrancando o olho dos outros e não sei o quê. E o protesto cresce a partir disso. E os Black Blocs, que na verdade eram adeptos de uma tática de ação em atos de rua, e os Black Blocs ganham legitimidade em São Paulo, em outros estados é outra coisa, mas ganham legitimidade em São Paulo, porque eles começaram a peitar a violência policial e começaram a ser uma linha de contenção. Então aconteceu muito em São Paulo, para quem estava nas manifestações de junho de 2013, vai lembrar disso. Aconteceu muito em São Paulo
que a polícia do Alckmin chegava barbarizando na ideia de abafar os protestos na base da pura e simples violência, os Black Blocs faziam uma linha de contenção para a galera conseguir escapar do ataque da polícia, não se machucar e não perder um olho, não ser preso, não ser espancado e por aí vai. Ao ponto que, inclusive, em determinado momento ali, do meio para o final de junho de 2013, entrando quase que para o começo de julho, foram os Black Blocs, junto com os anarquistas, antifascistas, essa galera todinha, que basicamente fazia a defesa e botou os fascistas para correr. Porque em São Paulo, e em menor medida também no Rio de Janeiro, foi essa galera dita Black Bloc que inclusive dificultou que os fascistas tomassem conta dos atos de rua. O que, por exemplo, não aconteceu aqui em Recife. Quando aqui Recife ficou grande, a gente via fascistas num ato, claramente fascistas, que não aconteceram nada com eles. Aconteceu uns 2, 3 episódios, mas assim, nada suficiente para tirar eles do ato. Então veja, essa narrativa também é falsa. Também é falsa. Ah, Black Bloc é criminoso. Não, por quê? Por que Black Bloc é criminoso? Porque veja, o pressuposto, inclusive, da tática Black Bloc, em 2013, e aí em 2014, nos protestos contra a Copa, é outra coisa. Né? Tem gente que, inclusive, tenta igualar o que foi. Não é a mesma coisa. Em 2013, os Black Blocs tiveram uma função essencialmente defensiva contra a polícia carniceira do Geraldo Alckmin. Então, outra falsidade. Precisamos entender a gênese do mal-estar. Olha aqui, a economia brasileira já exibia muitas fragilidades para quem acompanhava a coisa no detalhe, mas elas não tinham chegado ao povo ainda não. Valio Bene, você sabe que o Brasil não voltou a ter a renda de 2013 e não vai voltar tão fácil, a renda do trabalho. O desemprego, baixíssimo, à época. Não havia nenhuma razão especial, além das carências que há no Brasil de sempre, enfim. Mas, do ponto de vista social, se vivia uma realidade que depois nós não atingimos mais. Claro que a economia tinha muitos problemas e depois vieram muitos sortilégios, não vou entrar em detalhes agora. Mas alegar que houvesse uma questão social premente que não tivesse existido antes ou que não fosse pior depois, não, isso não tinha. Veja, isso é mentira. Está errado também. Veja, leiam o livro do Perry Anderson, Brasil à Parte. Que o Perry Anderson faz o que qualquer pensador, sociólogo minimamente decente tenta fazer. O Rui Braga aqui no Brasil, embora tenha algumas questões com o conceito dele de precariado, mas também faz esse debate, e vários pensadores, que é, bicho, houve um processo em que você teve uma classe trabalhadora jovem que teve acesso à universidade, que teve acesso à escola técnica, que tinha toda uma grande expectativa de mudança de patamar de vida, de renda, que conseguiu até alcançar alguma coisa, mas foi frustrada. Porque, por exemplo, vamos imaginar a situação, eu até citei isso no meu vídeo sobre junho de 2013, vamos imaginar a situação de Seu Pedro. Seu Pedro, 35 anos, pegou o governo FHC, desempregado, fudido, e aí, consegue emprego no governo Lula, na Constituição Civil. Aí começa a ganhar 3 salários mínimos, vamos só imaginar, só para argumentar. Aí, comprou uma televisão, comprou a máquina de lavar, comprou um micro-ondas, aí financiou um carrozinho, financiou um paliozinho, e tal, o filho entrou na universidade, tá feliz com essa porra. Beleza. Só que aí depois de 5 anos nessa realidade, seu Pedro começa a ter muitos problemas, né? Porque, e aí os custos da universidade, do transporte, da alimentação, do livro, dos materiais de estudo, do pirraia dele. E aí, teve um dinheirinho melhor, aí quer botar o neto, a filha mais nova, numa escolinha privada, e a mensalidade da escola privada cresce ano após ano, aí fez um planozinho de saúdezinho vagabundo, uma apivida, Pernambuco, foi uma apivida aí, hoje chama de apimorte, acho que nem pode falar isso que eles vão me processar, não me processem, pelo amor de Deus. Aí fez um planozinho vagabundo, que também começou até barato, aí foi crescendo, e aí
mais dívidas e tal, e aí dívida no cartão de crédito. Chega um momento, em 2012, que seu Pedro, não é que ele estava passando fome à beira da morte e tal, mas ele estava insatisfeito. E, porra, bicho, arrumei emprego, meu problema é o desemprego, que era o grande problema no final do governo FHC, né? Meu problema é o desemprego. Arrumei emprego, até melhorei de vida, mas tá foda, né? Quanto mais eu trabalho, mais conta tem pra pagar, quanto mais eu trabalho, mais o dinheiro não sobra, e se morasse de aluguel, tava lascado, fosse no Rio ou em São Paulo. Então, existiu uma ascensão de renda e de condições de vida nos grandes centros urbanos que não foi acompanhado por uma, repito, desmercantilização da vida que reduzisse o custo de vida, ou seja, o aumento do salário relativo, que é investimento público em saúde, educação, cultura, lazer, esporte, espaço público, não acompanhou o crescimento do salário do trabalhador. De tal sorte que acabou que chegou um momento que esse salário do trabalhador começou a ser achatado, porque o salário indireto em serviços públicos e bens coletivos não acompanhou esse crescimento. Percebe? Isso está muito bem debatido pelo PR Anderson no Brasil à parte. Enfim, então o Reinaldo falou outra besteira aqui. Infelizmente, a esquerda rompeu aquele dique da institucionalidade e depois a direita entrou. E eu me lembro de uma manifestação, por exemplo, uma vez que expulsava da manifestação gente que tivesse qualquer filiação política, manifestação de partido político. Não, nós não queremos a política. Aquilo foi o ninho que acabou resultando no bolsonarismo. Que acabou resultando no bolsonarismo como vertente vitoriosa, né? Que acabou resultando na Lava Jato. A Lava Jato, então, é direta a coisa. A Dilma ficou nas cordas, a popularidade dela despencou, a dela despencou, a do Geraldo Alckmin, governador, despencou, a do Fernando Haddad, então prefeito, despencou, mas a da Dilma foi mais. E aí começou, então, precisamos contra a corrupção, contra não sei o que, aprovam-se 2 leis em... Veja, uma coisa que ninguém nunca fala, é verdade, a popularidade da Dilma despencou, mas a partir de 2014 a popularidade da Dilma estava subindo. Alguém pode dizer assim, Jones, mas Dilma nunca recuperou a popularidade que tinha antes de junho de 2013. É verdade, mas em dezembro de 2014, Dilma tinha a mesma popularidade que Lula tem hoje, mesmo nível de aprovação do governo. Só que foi o que aconteceu em dezembro de 2014, gente, Dilma anunciou oficialmente a política de ajuste fiscal. O ajuste fiscal mais violento dos últimos anos do Brasil, que impediu de continuar a recuperação da popularidade de Dilma. Pautas bombas, Eduardo Cunha e tal, tudo isso contribuiu. Mas a decisão principal, o motivo principal que fez a popularidade de Dilma parar de voltar a subir foi a política de ajuste fiscal, pô. Na época, porque quase ninguém lembra disso, né? Todos os movimentos sociais do campo do petismo, sindicato, era todo mundo puto com o governo Dilma. Na moral, a galera ia fazer assembleia para os espaços, meu irmão, eu nunca vi tanta crítica a um governo petista. E não é porque Dilma não sabia dialogar, não é porque Dilma tem menos carisma de Lula, é porque a política do ajuste fiscal realmente fudeu a popularidade do governo. Foi ali, combinado com os efeitos da Lava Jato, é claro, mas foi ali que a taxa de desemprego dobrou, mais que dobrou, aliás, em 10 meses. Então, assim, Dilma estava com a popularidade se recuperando e aplica uma política econômica que a taxa de desemprego dobra em 10 meses e não enfrenta a Lava Jato. Aí nesse ponto a Reinaldo está certo. Só que não enfrentar a Lava Jato partindo de uma premissa, inclusive, de um próprio discurso moralista do governo petista. Sabe? Vamos lembrar de lei de ficha limpa, vamos lembrar de outras coisas, vamos lembrar que o José Eduardo Cardoso era ministro da Justiça. Então, assim, é falsa essa linha direta entre junho de 2013 e destruir a popularidade de Dilma, sabe, tipo, teve um ajuste fiscal no meio, assim como a linha de junho de 2013 para Bolsonaro é falsa, porque teve um ajuste fiscal no meio.
sabe? O que jogou a popularidade do PT nas cordas foi o ajuste fiscal. E, paradoxalmente, o que começou a recuperar a popularidade do PT foi o próprio golpe. Isso é doido, né? Porque o PT estava uma crise com suas bases gigantescas por causa das consequências do ajuste fiscal. Aí, quando veio o golpe e começa um conjunto de atrocidades do governo Temer, há um movimento quase que defensivo da classe trabalhadora, inclusive cresce as filiações do PT, no pós-golpe. Cresce as filiações do PT e todas aquelas movimentações contra a PEC da morte, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e tal, toda aquela agitação de base acaba, inclusive, formando uma nova geração de militantes petistas, inclusive alguns são até deputados estaduais, deputados federais, vereadores, prefeitos hoje em dia. Tá ligado? Se formaram nessa época. Então, inclusive, veja, tem até um paradoxo engraçado. Se a direita tivesse deixado Dilma terminar o mandato e o Lula tivesse entrado naquele governo como ministro, não dá pra fazer a história do si, né? Mas eu aposto que aquilo ali tinha fundado o PT. Eu acho, inclusive, eu já comentei isso várias vezes com muitos amigos, das melhores coisas que o Gilmar Mendes fez pro Lula foi não deixar ele ser ministro daquele governo com aquela taxa de desemprego. Porque ele ia pegar tudo aquilo ali pra ele. E aí, quando vem o golpe, o Lula sai mais ou menos incólume da impopularidade do governo Dilma. Percebe? Em agosto de 2013, a Lei 12.850, que é a da delação premiada, já havia colaboração premiada, mas ali se organiza a Lei da delação premiada e a Lei 12.846, que é a Lei da leniência. E isso preparou a Lava Jato, que, curiosamente, veio no ano seguinte. E, tendo vindo a Lava Jato, veio o caos. Veio a destruição do ambiente político, né? E veio a eleição de Bolsonaro. Eu não tenho nada, absolutamente nada de bom a dizer sobre 2013. Não lido com esse negócio, não, havia uma insatisfação, havia um malese, havia um mal-estar. Desculpem, a gente precisaria inventar o psicanalista do povo para isso. Vamos mandar o povo para o psicanalista, para ele tentar, vole bene, dizer para o psicanalista onde está o seu je ne sais quoi, o seu não sei o quê? E eu não estou fazendo blague da psicanálise, eu fiz psicanálise há 8 anos. Nesse momento o Vale Bene pensou, imagina se não tivesse feito. Não tenho nada contra. Ao contrário, tenho só coisa a favor. Agora, não vamos confundir responsabilidade política que houve, inclusive do governo de turno. Porque o governo, num dado momento, se negou a tomar algumas providências que precisariam ser tomadas, não é? Minha mulher veio fazer, sobe o microfone um pouco. O governo se negou a tomar algumas providências necessárias para conter aquele movimento. Tentou dialogar. Você não dialoga com gente que está jogando pedra em você. Fim de papo. Você não dialoga com gente que está depredando ônibus. Você não dialoga com gente que está depredando banco. Você não dialoga com quem invade Supremo, você não dialoga com quem invade Palácio, você não dialoga... Essa gente não se dialoga. Com gente que faz isso na democracia, tem um jeito para tratar. Polícia e justiça. Veja, é outra fala que pode fazer sentido do ponto de vista abstrato, geral, mas foi a repressão do Geraldo Alckmin que insuflou o crescimento dos protestos. Percebe? Não foi outra coisa, não. Meu irmão, eu lembro, eu já contei isso, inclusive, em vídeos do canal. Eu comecei a participar de protestos de rua, né? Tipo, tava com 20 aninhos, e era aqueles protestos que ia ninguém, né? Ia 200 pessoas. 200, 300 pessoas e tal, com sorte. E aí eu novinho, começando a participar dos movimentos e tal, era isso, né? De janeiro já era uma tradição, o ato contra o aumento das passagens, você sabia que você ia encontrar as mesmas pessoas de sempre, as mesmas figuras. E aí, velho, acho que foi em 2012.
tava aquele protesto, não tinha ninguém, aí 200 pessoas, tinha ninguém. Aí a imbecilidade da Polícia Militar de Pernambuco, como sempre, a polícia vai e ataca o protesto. Aí aparece um policial de 1,90 m, um brutamonte de um braço desse tamanho, dando uma gravata na menina. Um fotógrafo tira a foto da menina recebendo assim a gravata de frente e gritando com a cara de desespero. E aí, porra, uma menina, uma menina assim, né? Uma moça e tal. Eu acho que aparentava ter uns 18 anos e tal. Uma moça de estrutura física mais magra, tal, baixa, levando a gravata de um brutamonte. Oxe, meu irmão. Semana seguinte, tinha mais de 5 mil pessoas. Inclusive, foi o primeiro protesto grande que eu participei em Pernambuco. Foi a brutalidade policial nem sempre é um combustível para o protesto. É importante. Então, não é fórmula de bolo. Depende quem a polícia vai bater, depende quem vai apanhar, depende da cobertura da mídia, depende de uma série de coisas. Mas veja, se o governo tivesse feito isso com o Reinaldo Azevedo, o governo Dilma, porque o governo Alckmin fez, desceu o cacete. Inclusive, eu nunca vi o Reinaldo pedir punição para o governo Alckmin por ter arrancado o olho de jornalista, arrancado o olho de fotógrafo, ter descido o cacete em geral e por aí vai, mas tudo certo. Se tivesse feito isso, nossa senhora, no olho do furacão, ele tinha aumentado os protestos, viu? Aquilo contribuiu para destruir o meio ambiente político e deu no que deu. Não é? Mas como você está sendo raso. Bom, me apresentem hipóteses mais complexas. Reinaldo Azevedo, fã de Hannah Arendt, tá? Ela aparecendo ali, ó. Na Folha de São Paulo, onde você é colunista, tem um artigo do Marcos Nobre sobre junho de 2013. Leia e faça crítica. O artigo do Marcos Nobre, por exemplo, mostra que sua fala é rasa. Sua fala é rasa sobre o fenômeno. Tá lá na Folha de São Paulo, o artigo do Marcos Nobre. Veja, não é Jones, que é comunista, marxista-leninista, que estava lá em junho de 2013, não. Marcos Nobre. Né? Vocês gostam dessas coisas assim, professor da Unicamp, acadêmico e tal. Pode ir lá, responda lá o Marcos Nobre. Mas que tenham sustentação nos fatos. Você tem o direito, Vale Bene, você tem o direito, Larissa, eu tenho o direito de sair na rua e dizer, não sei, não, estou infeliz, não sei o que me faz infeliz, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é, não é só pelos 20 centavos, você tem o direito de querer tudo. Tem o direito, como vai lembrar os jovens franceses de 68, de tentar assaltar o céu. Agora, depende, você vai assaltar o céu como? Indo para a pancadaria? Isso deixou o governo nas cordas, medidas erradas foram tomadas e nós caminhamos para onde caminhamos. Essa que é a verdade. 2013, 2014, Lava Jato, e assim vai. 2016, impeachment, 2018, eleição de Bolsonaro. A esquerda inicialmente foi para a rua, depois de 2 meses tinha perdido as ruas e quem foi para a rua foi a direita. Nunca escrevi um texto favorável a 2013, as manifestações. Reparem que na narrativa, ele não gosta dessa palavra, na narrativa do Reinaldo Azevedo não tem o ajuste fiscal, não tem a intervenção militar no Rio de Janeiro, não tem a ascensão do Partido Fardado, não tem, por exemplo, a organização dos militares pós-Haiti, pós-ocupação militar no Haiti para ocupar a política brasileira, sabe? Não tem a espionagem contra Dilma, Ministério de Minas e Energia, a Petrobras e a ligação direta entre essa espionagem e a Lava Jato, que teve como dos alvos principais a Petrobras. Então, a linha direta que não tem a ascensão do Partido Fardado no governo Temer, não foi no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi para outro nível de colonização do Estado, mas foi no governo Temer, que o Reinaldo Azevedo, inclusive, apoiou,
Não tem. Não tem o ajuste fiscal. Não tem. Né? E não tem, inclusive, o próprio papel de radicalização à direita do PSDB, já em 2014, que deu, a partir dali, uma certa legitimidade ideológica para um discurso de extrema-direita que não comparecia tanto, porque Serra muito mais elegante, Geraldo Alckmin muito mais, né? Enfim, sabe? Esse negócio de dinheiro para Cuba, dinheiro para Venezuela, o PSDB dizia em 2014, viu, gente? Na eleição, viu? Não vem com essa história para mim que isso é coisa do bolsonarismo, não. O bolsonarismo se apropriou. Esse era o discurso do PSDB. Esse era o discurso da Veja. Esse discurso que o PT aparelhou o Estado, de que o PT era bolivariano, de que o PT era leninista, de que tinha um plano comunista no Brasil. Tudo isso era dito pelo PSDB, alguns dos seus principais quadros, pelo Reinaldo Azevedo, pela revista Veja, pelo Olavo de Carvalho, que era divulgado pelo Reinaldo Azevedo. E aí, veja, tudo isso some, né, da narrativa, né? Nunca, nenhum, zero. Porque às vezes a gente se equivoca, depois muda de ideia. Não mudei de ideia. 10 anos hoje da primeira manifestação irresponsável que buscava, no fim das contas, e que na prática atacou as instituições. E sempre que você brinca com instituições, o resultado é ruim. E eu agora vou explicar porque faz sentido a posição do Reinaldo Azevedo. Veja, Reinaldo Azevedo, ele é um defensor da nova república. Sistema político-econômico montado a partir do Plano Real. Na verdade, montado a partir da Constituinte de 88, né? Eleição do Collor e consolidado com o Plano Real. Como intelectual da classe dominante liberal, Reinaldo foi por muitos anos ideólogo do PSDB. Então, um defensor do governo FHC, um defensor do programa político tucano. Quando o PT ganha, o Reinaldo vira um dos mais virulentos críticos do PT, reacionário em vários momentos, porque o próprio PSDB passava por um processo de direitização, considerando que o PT tomou o discurso econômico dele, né? Porque assim, gente, não sei se vocês lembram, mas o primeiro governo Lula foi ultra-ortodoxo na política econômica e acabou que o PSDB ficou ali meio sem discurso. Então o Reinaldo Azevedo segue um defensor do modelo econômico do sistema político da nova república, percebe? E aí se reacionariza, como a ala direita da nova república se reacionariza, PSDB, apoia o golpe em 2016, porque todo mundo achava que isso ia cair no colo do PSDB. Todo mundo. Então, assim, não tenham dúvidas, viu, gente? A ideia do golpe do Michel Temer era o Temer fazer um papel ali de tapa-buraco e o PSDB ganhar a eleição com tranquilidade em 2018 com o Geraldo Alckmin. Deu errado no meio do caminho. Na verdade, e aqui veja, a grande crise da Nova República, na verdade, não foi em 2013, foi o golpe em 2016. Mas isso eu vou ter que argumentar em outro momento, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Aí dá errado no meio do caminho, ganha Bolsonaro, o PSDB se destrói, e a partir do governo Bolsonaro, Reinaldo Azevedo vira uma espécie de filopetista muito coerente no sentido estratégico de que, o sistema político tinha duas almas, sistema político e modelo econômico. PSDB, PT. Eu sou aqui da ala direita aqui do PSDB. A ala direita morreu, acabou-se. No lugar dele entrou o bolsonarismo. O que é que sobra como defensor da nova república? Sobra a ala esquerda, o PT. Então sobra a ala esquerda do sistema petucano. O PT, que sonha com a nova república, faz inclusive um gesto simbólico muito importante e chama Geraldo Alckmin, o último dos tucanos clássicos, para ser vice-presidente.
reeditando dentro da frente ampla que vai formar o governo a polarização histórica da nova república. O Reinaldo vira um defensor do governo Lula, uma espécie de lulista, porque isso é coerente. Porque o projeto do governo Lula é recuperar a nova república. Então, assim, ele mudou de várias posições sobre vários temas, ele deixou de ser um reacionário, virou meio que um liberal progressista e tal e tal. Então, isso realmente é mudanças e em alguns momentos é até engraçado ver ele xingando o Olavo de Carvalho quando ele recomendava o Olavo de Carvalho como alguém com coragem intelectual. Mas há uma coerência aqui estratégica. E é por isso que faz sentido, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que apoiou o golpe, mudar de posição. Porque ele viu que o resultado do golpe foi a crise da nova república. Faz sentido ele ter sido contra junho de 2013 e ter essa visão tão tosca e rasa. Porque tudo que ele entende como elementos de crise da nova república, ele se coloca contra. Menos austeridade, menos no plano econômico. Aí não, percebe? Aí não. Então é coerente o raciocínio dele. É tão coerente, mas tão coerente, que essa coerência faz com que ele tenha um raciocínio pobre. Porque, veja, a argumentação do Reinaldo é risível, viu, gente? A moralzinha mesmo, assim, é tudo muito fraco, é tudo muito tosco, é tudo muito superficial, é tudo muito apressado, justamente para um defensor radical da nova república, no seu modelo econômico, no seu sistema político, que passa da ala direita para a ala esquerda, é coerente esse raciocínio. O artigo do Marcos Nobre, na Folha de São Paulo, que eu já citei várias vezes, o Marcos Nobre justamente faz esse debate, que muitas pessoas buscam demonizar junho de 2013 desde uma perspectiva de defender o sistema político que ele chama de PMDBismo. Percebe? Então veja, o Reinaldo Azevedo é um exemplo clássico disso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça disso. Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.